Ecologia da UFS. A gente tem uma parceria, né, com o CVT, com os grupos do CVT para fazer essas apresentações e o grupo de horticultura, né, hoje em especial com a professora Cláudia aí. O tema do debate é o cultivo de pratos culturais de tomateiro em sistema orgânico de produção. O palestrante é o Lucas Travassos Deda, extensionista do IDR Mater, graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Sergipe, 2012, com mestrado em Ciências Agrárias e Agroecologia na Universidade Federal do Paraíba, em 2014. Algumas informações só relacionadas à questão das perguntas. A gente teve um pequeno problema aqui do Webex. Vocês podem selecionar o meu nome ali no bate-papo e mandar a pergunta, que daí eu leio no final da palestra. Ou se vocês quiserem abrir os microfones, escrevam também no bate-papo, me avisando que querem falar. Pode escrever me inscrevo, daí eu chamo vocês para vocês fazer a pergunta pelo microfone daí. E para certificação a gente vai liberar um link no chat também no final para vocês preencherem e daí receber o certificado posteriormente. Então, boas-vindas a todos e Deda, com você a palavra. Bom dia, pessoal. Primeiro gostaria de agradecer o convite, né? Convite feito pela professora Cláudia, creio que em nome do PET, intermediado pelo coordenador de agroecologia, o André Miguel. Talvez eu não seja a pessoa mais gabaritada do instituto para falar sobre manejo de tomate orgânico, mas eu agradeço a oportunidade, é uma questão de oportunidade mesmo para dar visibilidade à região. Então, peço um pouco de paciência aos colegas que estão assistindo, né? Se alguém notar algum erro na minha fala, na questão da técnica, pode tá levantando aí a questão e tá me corrigindo, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vamos ver se eu consigo de primeira. Foi? Foi sim. Pois sim, tá Pronto, ótimo. pessoal. Pode Beleza, continuar. show de bola. Bom, eu sou o Lucas Travassos Deda, sou extensionista do escritório local do Rio Bonito de Iguaçu, aqui no entorno de Laranjeiras, fica aproximadamente uns 20 quilômetros de Laranjeiras. E só para dar uma contextualizada, nossa região, ela não é uma região tradicional de horticultura, né? Tanto de olericultura como de fruticultura. Então, nossos agricultores que estão inseridos no projeto Horticultura, eles têm um perfil muito mais, talvez, ligado ao campesinato do que essa agricultura ligada ao agronegócio. Então, ainda é uma área que está no estado embrionário, pode-se dizer assim. A gente tem que tratar bastante ainda a questão mercadológica. Hoje existe uma assimetria, né, na região com questão a presença da Cantor. Então, hoje ela domina a questão de comercialização e a gente não tem cooperativas fortes o suficiente para estarem disputando esse mercado. Vamos ver se eu consigo passar aqui esse negócio. Hoje eu vou abordar o protocolo de olericultura orgânica, mais especificamente de tomate orgânico, né? Ele foi desenvolvido pelo pessoal de Cornélio Procópio, da regional de Cornélio Procópio, e no nome da Ernestina Izumi. A gente chama de Tina, né? Inclusive chamamos o protocolo de Tinatec. É um apelido carinhoso, né? Então foi desenvolvido por essa equipe a fim de suprir os anseios, né, da região quanto à agricultura orgânica. E eu ressalto o nome do Felipe Álvares, que ele foi o tutor dessa turma nossa de capacitação em tomate orgânico. Então, ele teve bem próximo tanto da nossa região centro aqui, como da região sudoeste.
Então, pessoal, esse protocolo ele tem como objetivo o aumento do número de agricultores familiares na produção de oleráceas, né, no manejo orgânico, na humanização do trabalho rural. Vocês vão entender um pouco mais adiante. O protocolo ele está todo baseado nesse pilar de humanização do trabalho rural. Criação de uma rede regional de fornecimento de insumos próprios ao manejo orgânico, isso é uma etapa que a gente tem que vencer. Inclusive, a gente encontrou muita dificuldade nesse primeiro ano de implantação do protocolo, justamente por não ter fornecedores próximos, né, principalmente aqui na região centro, que envolve aí Laranjeiras, Rio Bonito, Marquinho, Quedas do Iguaçu. Então, por ser uma área bem incipiente ainda, e não se tem um mercado próprio para a comercialização de insumos orgânicos, até para compra individual do agricultor. A gente tem que fazer compras coletivas, né? Mas isso, como aconteceu com o pessoal de Cornélio Procópio, isso a gente sabe, tem essa consciência de que é um andar ao longo dos anos, né? A gente vai criando essa rede de fornecimento na região e estimular novos canais de comercialização de oleráceas orgânicas. Essa é uma questão bem delicada porque hoje o IDR ele ainda não consegue trabalhar tanto essa questão mercadológica. São poucas regiões que têm técnicos com perfil para trabalhar essa questão mercadológica, mas que está avançando bastante e a gente tem um horizonte legal aqui para ser trabalhado. Como metodologia, a gente usa o método de treino e visita. É um método bastante utilizado pela Embrapa Soja, né? E ele foi adaptado. Ele não é o método na sua integralidade, mas é o método na sua essência, né? Então, existe a figura da coordenação. Nesse caso, foram os técnicos da Regional de Cornélio Procópio, que capacitaram técnicos multiplicadores também da Regional de Cornélio Procópio. Temos a figura dos colaboradores externos, né, pesquisadores do nosso IDR, que com a fusão, a incorporação do Instituto, a transformação, né, da Emater e do IAPAR no IDR Paraná, isso tem facilitado bastante o diálogo e a prospecção de ciência os pesquisadores na área da oleocultura, mas que esse quadro também tem um horizonte bem otimista pela frente. A questão está sendo trabalhada com bastante cuidado, pelo que eu estou observando. E a figura dos técnicos multiplicadores 2, na qual eu fiz parte, né, no ano passado. Então, fui capacitado por um desses técnicos da Regional de Cornélio Procópio, e é uma capacitação coletiva, envolvendo tanto técnico do Instituto, técnicos cedidos de prefeitura que vão trabalhar nesse protocolo, como os próprios agricultores que são figuras ativas, né, da própria transformação social. Então, não existe nenhum tipo de hierarquia do técnico com o agricultor e com os técnicos multiplicadores 1. Tudo trabalhado num esquema horizontalizado, né? Essa metodologia, na sua essência, ela tem algumas etapas para serem cumpridas. No ano passado, tendo em vista a questão da pandemia, do coronavírus, que afetou bastante a nossa forma de trabalhar, nós tivemos que mudar isso, né? Tivemos que adaptar esse método. Então, é um método que compreende aí várias etapas, com visitas, reuniões técnicas, reunião de sensibilização, dia de campo para demonstrar os resultados, né? Para apresentar os resultados. Eu só coloquei essa figura, essa tabela, para deixar exemplificado quais são as etapas, mas não foi isso que aconteceu na sua integralidade nesse ano. Então, a gente teve que adaptar a pandemia
as reuniões foram via web, com presença dos técnicos multiplicadores, os agricultores familiares e os técnicos multiplicadores 2, que iriam aplicar a técnica junto com os agricultores na área, né, em loco, e visita em loco da coordenação, mais os técnicos multiplicadores do Regional de Cornélio Procópio, os técnicos multiplicadores do local e os produtores. Então, é um método bem dinâmico e que ele trabalha bastante a prática, né? Então, ele traz o técnico que ele capacita para a prática, para trocar experiência com o agricultor e vice-versa. Como a gente queria desenvolver uma comparação entre a produtividade, entre os problemas encontrados em cada região, em cada local, nós optamos por escolher um cultivar para toda a região. Esse cultivar foi o Graziani, é um cultivar da Sakata. Ele é um tomate com super produtividade, né, alcançando produtividades aí em 12 quilos por planta. Essa produtividade a gente consegue fácil em estufa. No tomate a campo é bem mais difícil porque a gente depende de outros fatores, como vocês vão ver mais adiante. E uma vantagem desse cultivar é justamente uma pequena resistência ao vira-cabeça. Essa resistência ela é questionada, né, nos cultivares, porque o vira-cabeça realmente é muito agressivo mesmo. Mas a gente, aqui no local do Rio Bonito, a gente viveu na pele isso, essa questão do vírus, da disseminação do vira-cabeça, e que realmente é uma variedade que ela não deixa a desejar, ela consegue conviver com o vírus, né? Então, o peso médio de frutos, 190 gramas, a gente alcançou esse peso médio de frutos e tem algumas resistências a pegamento de fruto muito alto. A gente praticamente não perdeu fruto por pegamento. E a média de início de colheita é 115 dias. Outra cultivar que é bastante trabalhada e que foi trabalhada no regional de Cornélio Procópio é o BRS Nagai, que foi desenvolvida pela Embrapa, né? Então é uma variedade muito interessante também. Ela também tem uma super produtividade, né, de 11 quilos, 12 quilos por planta, e que geralmente o pessoal usa também em estufa, mas ela tem boa adaptabilidade a campo. Então, essas duas variedades são as variedades que eu poderia assim dizer que posso recomendar para a região. Além delas, eu costumo trabalhar aqui com cereja mesmo, por um nicho de mercado. O Sweet Grape a gente vai tentar trabalhar esse ano. E o Catania a gente utilizou, só que eu não vi bastante vantagem. É um tipo de tomate cereja amarelo, também é nicho de mercado, né? Aqui na nossa região nós temos o tomate Coronel também. É um tomate que é utilizado com certa frequência, mas ainda não foi testado nesse protocolo de orgânico, né? Então, com o passar dos anos, a gente pretende aperfeiçoar aqui na região, utilizar outras variedades, utilizar mudas mais adaptadas para a nossa região. Então, vamos para a implantação do sistema. Eu criei uma apresentação bem detalhada em imagens para que vocês possam ter o sentimento de estar a campo. A gente está com saudade, né, de ir a campo e fazer esse tipo de prática. Então, o primeiro procedimento de preparo do solo, ele exige uma mistura de calcário, esterco bovino, esterco de aves e confecção de canteiros altos, de 30 a 40 centímetros. Então, para 53 mudas de tomate tipo saladete, que seria o Graziani, né? Em 20 metros de canteiro, você vai utilizar 320 quilos de esterco bovino fresco,
160 kg de esterco de ave fresco, de preferência esterco de poedeira, e 5 kg de calcário dolomítico, né? Por que a gente usa o esterco fresco? Quando eu falei sobre a humanização do trabalho no campo, a gente tem que pensar que o excesso de práticas, né, em loco, ele desgasta bastante o produtor. E o tomate, naturalmente, exige que que se tenha um aporte muito grande de mão de obra, né? E a nossa agricultura hoje, ela vive essa escassez de mão de obra. A gente tem uma agricultura envelhecida e são infinitos os problemas aí de coluna, de artrite, artrose que o povo tem ao longo dos anos. E nesse protocolo a gente tenta minimizar o aporte de mão de obra, né, na lavoura. Então ele vai ter um pouco mais de trabalho ali no começo, mas depois, quanto à fertilidade do solo, ele não vai precisar mais trabalhar. No máximo, ele vai precisar corrigir o boro e o potássio ali. Mas quanto a nitrogênio e fósforo, pode ficar tranquilo. Então, a gente utiliza o esterco bovino fresco porque ele vai liberando gradativamente, né? Vai liberando gradativamente esses nutrientes, e também ele tem uma capacidade de reter umidade maior. Vou passar aqui. Então, se começa levantando o canteiro, né? Se faz a quebra da testa, que é a quebra dessa ponta do canteiro, e a abertura do sulco. Tudo isso já com aquele material que eu falei anteriormente, já misturado, né? O esterco, o calcário, o esterco de galinhas poedeiras, tudo isso já misturado. E a gente faz uma abertura no sulco. Eu exemplifiquei com essas imagens em verde embaixo, para se ter uma noção de um corte transversal ali, né? Então, depois dessa abertura do sulco, a gente insere os micronutrientes. No caso do potássio, vocês vão ver mais à frente que a gente utilizou o Ecosil. E o Ecosil é um potássio que ele está certificado para agricultura orgânica, que ele tem baixa solubilidade, mas o que a gente conseguiu para a região é o Ecosil simples com, se não me engano, 8% de potássio. Isso gerou um volume muito grande de insumo para ser colocado no suco. Então a gente teve que aplicar aqui 80% dele no canteiro. Então a gente aplicou junto ao esterco e ao calcário esse Ecosil, que é uma fonte natural de potássio. Então algumas fotos, né? Você traça aí uma linha para o canteiro sair bem retinho. Essa agricultura ela preferiu colocar o mourão primeiro, mas normalmente você coloca o mourão depois, né? Mas cada um tem o seu jeito de trabalhar, e isso, na verdade, não acarretou em nenhum tipo de problema. Então, se faz essa mistura, é trabalhoso esse primeiro passo. Essa agricultura, ela não trabalhava com implementos mecanizados, então ela faz tudo na enxada. Então, mais uma fotinha da mistura. E depois de realizado de levantado o canteiro, né? Então, de um lado você tem o canteiro levantado, e do outro você tem já com a abertura do sulco e da fixação das estacas, né, de bambu, que vão suportar o peso ali do tomate, que não é pouco peso, bastante. Então, nesse segundo preparo do solo, na abertura do sulco que eu havia falado, a gente coloca 1,6 kg de sulfato de potássio. Esse sulfato de potássio ele não pode ter alta solubilidade, ele tem que ter baixa solubilidade. Então, no mercado, a gente consegue aí até 50% de K2O.
certificado para orgânico. Nós trabalhamos com, se não me engano, 8% de K2O, e ele tem essa exigência que ele não pode ser quimicamente tratado para aumento de solubilidade. Eu creio que alguns sulfatos de potássio eles são tratados com ácido, não tenho certeza, mas esse para agricultura orgânica ele não pode ser trabalhado quimicamente para aumentar essa solubilidade. Uma vantagem de você trabalhar com sulfato de baixa solubilidade é que ele deixa bastante sulfato ainda no solo, sulfato de potássio, para uma próxima cultura. Então, vocês vão ver mais à frente que alguns produtores eles optaram por plantar alface antes, né, ao mesmo tempo, na verdade, do que a muda do tomate no campo, e optaram por plantar também alface após a saída do tomate, alface junto ao pepino. Então, nós optamos lá no Rio Bonito por plantar o alface com o pepino pós retirada do tomate. Vocês vão ver em fotos mais à frente. 3,2 kg de farinha de osso autoclavada, e vai ser uma fonte de fósforo, né? Ou 600 gramas de termofosfato, aí seria o iorim, né? É o que mais a gente tem acesso na região, que é um fosfato tratado com calor para ter uma maior liberação. 375 gramas de ácido bórico. O ácido bórico, se não me engano agora, ele está com uso restrito pelas Forças Armadas, então está um pouco difícil de encontrar, mas ainda assim você acha que em Laranjeiras, ali no Mariano, você ainda consegue achar ele. E 125 gramas de sulfato de zinco. Tem uma questão aí, um macete, que a gente viveu na própria pele, que aí eu já falo para vocês não errarem nisso. Não misturem esses ingredientes antes, porque eles empelotam. Então, o correto é você colocar camada por camada e misturar ele no solo. O ácido bórico, ele tem essa capacidade de criar grumos, né? Ele absorve muito a umidade, então provavelmente ele já vem com grumos. E o correto é você ir despedaçando esses grumos para que a raiz da planta não tenha contato com esses grumos de ácido bórico, porque pode dar uma certa toxidez para a planta. Bom, ainda nessa segunda parte do preparo do solo, daí você vai precisar de 20,5 metros de fita gotejadora de 20 centímetros, a gente utilizou esse espaço. Como as plantas têm espaço entre plantas de 40 centímetros, você pode até utilizar uma fita gotejadora um pouco maior, mas geralmente as de 20 centímetros são mais baratas. Então, eu aconselho que se use a de 20, não faz tanta diferença. 63 metros de arame número 12 ou 14. A gente viu também na pele que o arame realmente tem que ser grosso, porque é bastante peso que ele tem que aguentar, né? 2 murões com 10 centímetros de diâmetro, daí você pode usar até murão de eucalipto, né? Com 2,6 metros de comprimento. A gente lá utilizou o murão com 2,8, se não me engano, metros de comprimento. Foi um pouco de exagero, mas ainda assim o murão ele conseguiu andar uns 10 centímetros. Lá a gente fixou um murão no outro, né? Um murão até um pouco menor, mas mais afundado no solo, com cerca aí de 1 metro de fundura no solo, e mesmo assim o peso do tomate ele ainda conseguiu arrastar um pouquinho o murão, mas parou por aí, não teve implicação negativa nenhuma isso daí. 6 estacas de bambu com 2,2 metros. Eu utilizaria até ela um pouco maior, né? Quando a gente for trocar as estacas, eu vou colocar um pouquinho maior, porque como você levanta bastante o canteiro, o bambu ele fica meio solto e ele pode pender para um lado ou para o outro. E 100 unidades de fitilho. Quanto ao fitilho, para vocês verem o nível de detalhe, né, que a gente tem que trabalhar, tem um fitilho no mercado que ele é feito com material reciclado. Geralmente ele é da cor cinza, então se vocês puderem, não trabalhem com ele, porque ele esgaça todo, ele é
um fitilho com material que resseca ao sol. Então, se você puder evitar, evita-se. Se não puder, utiliza esse, não tem problema. Mas você vai ter que trocar esse fitilho com maior frequência, né? Então, existe um fitilho um pouquinho mais fino, que ele é transparente, ou azulado, que ele é bem legal, que ele dura mais. E a gente sabe que qualquer coisinha a mais que gere despesa para o agricultor já é um ponto negativo, né? Então, a abertura do suco e a mistura, né, dos micronutrientes. Daí você faz a mistura depois no solo com a enxada, né? Daí já está a mistura feita no solo com a enxada. Então, nivelamento da testa do canteiro, onde você vai, digamos assim, aplanar aplanar o mourão, né? E a instalação do mochão, desculpa, o mourão não, o mochão, e a instalação dos mourões e estacas de sustentação, fixação de arames, colocação do gotejo e transplante das mudas. O primeiro arame a ser colocado, ele fica a 10 centímetros do chão, o segundo a 1,20 m e o terceiro a 2 metros. Foi o que a gente utilizou lá, mas eu creio que dê para variar a partir também do tamanho do produtor, né? A minha produtora, ela é um pouco baixinha, então a gente optou para fazer no máximo a 2 metros, mas o tomate ele vai crescer mais, né? Como ele tem crescimento indeterminado, ele vai crescendo até morrer. Então, após o preparo do solo e plantio, daí na imagem vocês veem que a gente utilizou um copinho para estar impedindo a, a, as lagartas roscas ou grilo estarem comendo aquela partezinha do caule. Aqui na região, especificamente no Rio Bonito, a gente tem muito ataque de lagarta rosca. Então vocês podem ver aquele dano que ela corta o caule da muda e não faz nada, ela não chega a comer a muda, ela simplesmente corta o caule e sai. Com o uso desse copinho, com fundo removido, né? A gente remove o fundo desse copo de plástico, coloca, a gente tem praticamente aí 100% de eficácia. A lagarta ela não faz mais esse dano nos pés. Então, 120 centímetros entre plantas, entre linhas, né? E 40 centímetros entre plantas. Vocês podem perceber que o gotejo ele ficou no que o pessoal chama de cobrinha, né? Eu até coloquei a imagem de uma cobra, mas é uma coisa, um detalhe também que a gente tem que pensar, né? Porque isso afeta a chegada da água lá no final da linha. Então, para evitar que isso aconteça, a gente coloca uma estaquinha de bambu do lado do gotejo durante toda a linha, para que o gotejo, quando infle, ele não saia da posição em que ele está. Então, aqui é na nossa plantação, aqui no Rio Bonito, a gente pega uma estaquinha no chão e vai colocando esse guia, digamos assim, para o gotejo. E no final, lembrar de amarrar para deixar ele bem esticado, né? Você esticando ele e colocando essa estaquinha, ele não faz mais essa cobrinha. Então, é interessante você deixar também o gotejo virado para cima, para que você possa ver se está saindo água ou não, né? Para que você possa desentupir. E colocar um filtro, né? Colocar um filtro, porque isso evita bastante a gente sabe, nossas fontes, a maioria delas não são protegidas. E aquelas que são, muitas delas são protegidas somente com Eternit, então entra poeira, entra bastante poeira. E além disso, quando chove, tem aquele detrito na base, né, da fonte que acaba subindo e entupindo esse gotejo. Aí já é na propriedade lá do Rio Bonito do Iguaçu. À esquerda vocês estão vendo uma muda, e já bem aclimatada, já bem adaptada para o segmento das atividades, né?
essa questão das mudas é uma questão que a gente tem que ter bastante atenção, porque os viveiros que produzem em larga escala, muitas vezes eles produzem a muda, mas com a muda, no geral, de baixa qualidade. E aqui nós pegamos umas mudas horríveis. Foram, assim, as piores mudas de tomate que eu já vi na minha vida, mas a gente tinha que começar a plantar, tinha que botar adiante, então tivemos que usar essas mudas mesmo. E daí a gente vê como o tomate, o tomateiro é uma planta que ela é sensível, mas ela é também persistente. A cada semana que você vai na plantação, a plantação muda. Então é uma cultura, para quem está lidando, ou quem vai lidar, é uma cultura que ela é apaixonante. Daí vai a nossa implantação, né? Uma fotinha para vocês terem ideia. Nós plantamos 100 mudas agora nessa primeira safra, é uma quantidade reduzida, mas ela serviu de exemplo para outros agricultores, né, que a gente vai estar trabalhando agora nesse ano. Além disso, a gente optou pelo plantio em campo. Essa agricultura, inclusive, ela tem uma estufa, mas a gente optou pelo plantio em campo para provar que é possível. Então, digamos assim, são as piores condições possíveis para você plantar tomate, né? É você plantar o tomate em campo e plantar ele em meados ali de outubro, quando você vai colher em janeiro, com chuvas ali no final de dezembro e janeiro. Então, mesmo assim, vocês vão ver, a gente conseguiu resultados interessantes. Então, para aproveitamento da área, aquilo que eu já havia falado, essa foto não é daqui da região, eu peguei com o tutor da turma, né, o Felipe. Agradeço aí, inclusive, a sessão das imagens, né, para a gente estar utilizando. No plantio do tomate com alface. Nesse caso aí, o produtor ele acaba pagando os custos da implantação do tomate com alface. E como a fertilidade residual, digamos assim, ela é muito grande, não vai impactar tanto na questão da fertilidade do tomate, né? Aqui é no Rio Bonito, quando a gente tirou o tomate, a gente implantou um alface junto a um pepino, né? E tá bem legal, ela já retirou o alface, ela retirou uma bandeja de alface nessa pequena área, e já deu para custear parte dos custos, né, da produção do tomate. E não adubou nada, não colocou adubo, você vê o tamanho do alface, né? Praticamente no final do ciclo do tomate, você tem uma pilha de compostagem para se trabalhar ali. Bastante presença de gongolo, bastante presença de minhoca também. Se mostrou bem interessante. Bom, pessoal, quanto às mudas, a gente sofre bastante, não só no plantio do tomate, mas de olerícolas em geral, né? As brássicas mesmo, a gente sofre bastante. Então, a gente tem, por convenção, que a muda ela tem que ter aquela raizinha pequena, às vezes na bandeja de 200 células, né? A gente usa bastante a de 128, mas tem também aqueles que utilizam na de 200. Então, isso prejudica bastante, porque o tomate ele tem aquela raiz pivotante, que é aquela raiz que tem, que ela desce no solo, uma única raiz, que desce no solo e ela tem a função de aguentar períodos de baixa umidade, né, de buscar nutrientes em camadas mais profundas do solo, e a gente acaba sofrendo bastante porque essa raiz ela costuma queimar nesse tipo de muda, então você acaba queimando esse tipo de raiz e o tomate acaba tendo uma predominância aí de raízes fasciculadas, né? Então é um tomate que ele sempre vai estar precisando de uma manutenção de umidade muito maior do que um tomate com a raiz pivotante saudável. Então vocês podem ver por essa foto onde está apontado, é
é uma muda velha, né? Uma muda que ela está estiolada, ou seja, o entrenó dela está bem esticado, ela está procurando luz, provavelmente é um erro também aí de luminosidade da estufa. Apesar de ter um recipiente para raiz adequado, ela é uma raiz que está mal nutrida. Então, vocês podem ver isso pelas folhas baixeiras, até as folhas cotiledonares estão bem amareladas. Então, é uma planta que já começou a retranslocar nutrientes, né? E essa não é a nossa muda ideal, mas ela é muito melhor do que essa muda à esquerda, onde tem um apinhado de raízes ali, né? Tem um apinhado de raízes e provavelmente não tem mais raiz pivotante ali. Essa é uma muda que a gente fez, uma muda a partir de clone, né? Uma muda clonal que nós fizemos no Marquinho, uma unidade de produção do Marquinho. Vocês podem ver que é uma muda que não tem raiz pivotante, só tem raiz fasciculada, mas que é uma alternativa para aquele produtor que ele planta com escalonamento. Então, ao invés de você plantar 5.000 pés de tomate, você vai plantando 2.000 pés, 15 dias depois, mais 2.000 pés, 15 dias depois, mais 1.000 pés. E para uma questão de atender o mercado, né? Então, é uma muda que ela é bem legal de se trabalhar, porque praticamente o custo é zero. Se você fizer seu próprio substrato, o custo dela vai ser zero, né? Mas se não fizer, você teria ali somente o custo do substrato, ela pega muito bem. Você só tem que retirar a questão da inflorescência, né, desse broto, e cortar as folhas pela metade, né, para diminuir a transpiração dessa planta e para dar tempo dela emitir as raízes e começar a se alimentar pelas raízes. Então, eu até peguei um screenshot do Marcelo ali da Epagre, né, de Santa Catarina, onde ele explica muito bem ali, um vídeo bem legal, aconselho vocês verem depois. A Epagre está fazendo um trabalho sensacional com SPDH e estão dando bastante ênfase à produção de mudas, né, mudas sadias. Então, nesse vídeo ele mostra ali à direita uma muda bem estiolada, apesar do recipiente para raiz tá num tamanho bom, mas ela é uma muda bem estiolada e que não é interessante de se trabalhar. Então, mais ou menos, a raiz ela tem que ter uma proporção com a parte aérea. Então, eu coloquei ali como exemplo a raiz de 10 centímetros, tem que ter uma parte aérea de 12, 13 centímetros. Tem que ter um certo equilíbrio entre raiz e uma certa proporção entre raiz e parte aérea. Aqui são as mudas que nós recebemos na região, então horríveis, horríveis, e daí eu ressalto novamente essa capacidade do tomate de perseverar, né? É uma cultura que é sensível, então toda semana você vai ter uma plantação diferente, mas ela é bastante perseverante. Ela ela sobrevive a bastantes adversidades, né? Então, claro, eu peguei os piores exemplos, né? Aí não tá bem na média, mas condiz com que a gente pegou aqui no município. E a razão para isso é que, como as mudas vêm de outra região, muitas vezes elas ficam no caminhão sem água, sem luz, né? Por 3, 4, até 5 dias, que foi o nosso caso. A muda ficou quase 5 dias num caminhão todo fechado e chegou aqui nesse estado. Mas a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Esse ano eu já pretendo fazer as nossas mudas. Então, comprar a semente e a gente fazer com um tubo um pouco maior, né? Com maior área de raiz e privilegiando essa raiz pivotante. Então, à esquerda está essa muda que a gente fez, a muda clonal, com bastante raiz pivotante apontada para baixo, né? Sendo retirada num tamanho bem interessante, tem uma proporção ali entre raiz e parte aérea. E à direita eu fiz uma montagem, o que seria uma muda perfeita, né?
de tomate. Então, você vê que tem uma proporção ali de 10 centímetros de raiz para 13, 14 centímetros de parte aérea. É uma muda que ela começou a retranslocar nutrientes ali na cotylédone dunar, né? Mas que ainda está bem nutrida e vai ter um papel legal aí no campo. Durante a manutenção do sistema, a gente sempre está abrindo com a mão mesmo um buraquinho ali para ver a questão do avanço das raízes, né? Nessa foto vocês veem que as raízes fasciculadas estão tomando uma grande parte da área. Isso uma característica interessante. Questão dos tratos culturais, né, desse tomateiro, cujo crescimento é indeterminado. Então, o tomateiro cujo crescimento é indeterminado, que é aquele que é o tutorado, né, que é o que a gente mais trabalha, ao contrário do tomate rasteiro, a gente tem que ir fazendo uma desbrota severa nele, né? Então, como o tomate ele vai crescendo sem parar, no seu ponteiro, e vai também soltando brotos laterais, se você não tomar cuidado com a poda, com a desbrota desse tomate, ele vai acabar produzindo bastante brotos laterais e vai tirar a força, né, do fruto, e você vai ter frutos menores, né? Além de que você pode criar um microclima ali que facilite a entrada de doenças. Então, eu fiz de maneira tosca aí na imagem, tomara que vocês consigam compreender. Logo abaixo da primeira inflorescência, surge um broto, e esse broto que a gente vai manter. Então, é a partir desse broto que a gente vai fazer a segunda haste do tomateiro, e vai tá tutorando duas hastes, né? Essa é a forma que a gente tem para o protocolo, mas o tomate tem várias formas de você tutorar ele. Tem com uma haste, tem utilizando estacas de bambu, né? Com V invertido. Então, são diversas formas. A forma que a gente escolheu por achar que tem uma maior aeração da plantação é essa de duas hastes. Então, logo abaixo da primeira inflorescência vai sair um broto. Esse broto vai ter que ser mantido e todos os brotos acima e abaixo a gente retira, com exceção do broto apical. Então, na planta do tomateiro de crescimento indeterminado, no nosso protocolo, a gente vai manter duas hastes com 2 brotos apicais. Então, na figura aí do lado mostra a retirada, né, com a unha mesmo. Quando o brotinho ele tá bem tenro, né, bem mole, a gente vai ali com a unha e retira, não deixa ele crescer tanto. Aqui em um vídeo do IDR, a gente percebe que logo abaixo da primeira inflorescência sai um broto. É esse broto que a gente vai manter. Todos os brotos acima e abaixo a gente retira. Com exceção dos apicais, né? Para a instalação dos fitilhos, a gente vai estar fazendo um laço na base a 10 centímetros, sobe esse fitilho, dá uma volta no arame do meio de 1,20 m de altura, e em cima a gente também faz um laço, porque facilita a retirada desse laço depois da retirada do tomate. Se você vai plantar pepino, você pode deixar e reaproveitar, mas se você for plantar outra coisa na leira, daí você retira porque vai acabar estragando, né? Então, quando a gente faz esse tutoramento com fitilho, na verdade, a gente faz o enlace do tomateiro no fitilho de um jeito que ele não, a gente não enlaça o tomateiro com nó. A gente só faz essa dança assim para que o fitilho fique bem preso, né, no tomate, mas que não impeça o tomate de crescer.
não tenha nenhum problema com estrangulação de vasos. Então aí está um esquema mais ou menos de como seria esse sistema que nós utilizamos de 2 hastes. Aí uma foto da nossa plantação, né? Então vocês veem que o fitilho é um fitilho branco mais fino, não tem problema. E ao lado tem um fitilho marrom, que era aquele que eu falei, o fitilho, desculpa, cinza, que é aquele que eu falei do reciclado, né? Então esse fitilho a gente acabou trocando porque ele começou a desgastar no meio da safra. Um detalhe importante é a posição dessas hastes. É interessante que a gente escolha sempre um lado para essa segunda haste sair. Então, se você escolher para a esquerda, manter essa posição da segunda haste para a esquerda, porque senão você pode acabar gerando uma área com muita presença de galhos, muito sombreada, e outra área com baixa presença de galhos, e aí é um espaço que você não aproveita. E esse galho principal, ele tende a ser mais ereto do que esse galho secundário, né? Então, acaba que se cria esse tipo de situação, mas que é fácil você resolver. Só colocar essa segunda haste sempre virada para um lado. Como essa segunda haste ela está numa posição mais horizontalizada, tem que ter um pouco de cuidado na época de amarrar ela no fitilho. Você tem que esperar ela crescer um pouco para dar para fazer essas voltas no fitilho. Só que tem que ter o cuidado para que essa haste ela não pegue no chão, porque se ela pegar no chão, ela vai começar a soltar raiz. Na foto aí é da nossa plantação de uma haste que ficou muito tempo sem amarração, sem pinturamento no fitilho, e ela acabou soltando essas raízes adventícias, e isso pode ter uma consequência negativa com o estrangulamento dos vasos, né? Então, como ela não vai se alimentar por essas raízes, ela vai se alimentar pela raiz da haste principal, então a gente pode acarretar aí num menor rendimento do tomateiro. Para a manutenção do sistema, uma etapa importantíssima é a aplicação da calda inseticida e fungicida. O tomate ele tem essa característica de que para sua implantação ele exige que você aplique bastante insumo externo à área, né? Principalmente agora no início, né, onde a gente tem um agroecossistema bem desregulado. Até o próprio agricultor ele ainda não pegou muito bem a observação do dia a dia, a rotina de se lidar com o tomate. E abrindo um parênteses aqui, nós fizemos questão de escolher agricultores que não tinham uma rotina com tomate, né? Não tinham plantado tomate ainda, ou se tinham, não tinham plantado em uma escala comercial. Então a gente privilegiou esse cenário justamente para dizer assim, olha, se o produtor que nunca plantou, ele plantar em área aberta e ele conseguir lucro com isso, então é um sistema que vale a pena investir. Então, para aplicação da calda inseticida, nós utilizamos óleo de nim, 3 a 5 ml por litro de água, o Bacillus thuringiensis, 4 gramas por litro, e utilizamos o detergente neutro, 5 ml por litro. Para além disso, a gente faz a aplicação do vinagre para diminuir o pH da calda. Isso porque o BT, o dipel-WP, ele exige que você tenha aí uma calda entre 4,5 e 8 de pH. Então, é até um intervalo longo, mas à medida que você vai aumentando esse pH, você diminui a eficiência da calda. Então, a gente preza para se ter uma calda um pouco mais ácida, onde a eficiência dessa calda vai ser maior, né? E hoje já se sabe que é por conta daquela proteína, se não me engano, se chama CRY, né? Proteína CRI,
onde você tem uma maior derretência dela em pHs mais altos, né? Para aplicação de fungicida, a gente utilizou a borda-sul, a calda bordaleza, 4 gramas por litro, e o sufocal, 3 gramas por litro. Pode ser feito na propriedade a calda bordaleza e a calda sufocáutica? Pode. Mas o que eu tenho observado ao longo desses anos, né, como extensionista, e sempre está incentivando o produtor, fazendo oficinas para confecção de caldas, é que o produtor ele acaba preferindo mesmo um produto de mais simples aplicação, né? Onde ele vai ter mais conforto, menos trabalho, e é um produto que existe na região e que ele não é caro. 2 quilos da borda suíça focal tá mais ou menos R$ 70, R$ 35 por quilo, né? E você aplica 4 gramas por litro, então ela rende 2 quilos. 1 quilo, na verdade, vai te render por toda a safra para 100 plantas. Então, o uso do vinagre para baixar o pH da calda inseticida. E como você faz isso? Você pega 1 litro d'água com pHmetro. Você coloca esse pHmetro na água e vai adicionando no conta-gota, medindo a quantidade de ml, né, de vinagre, até ele chegar no pH de 4,5. Então, digamos que eu precisei de 1 ml de vinagre para 1 litro d'água chegar no pH de 4,5, eu estipulo para a quantidade da bomba que o produtor vai estar aplicando. No caso de uma D20, ele vai aplicar 20 ml por bomba, né? E essa etapa é importantíssima para aumentar a eficiência do BT. E estudos aí apontam que depende muito do produto que você está utilizando. Tem produto, a depender da quantidade de proteínas, né, que vai ter naquele produto, ele vai entre esse pH que eu te falei, de 4,5 para 8, mas para não arriscar, a gente decidiu colocar o pH, cravar ele em 4,5, que geralmente... Periodicidade de aplicação. Fungicida tem que ser uma vez por semana ou após chuva. Então, se você aplicou hoje, amanhã choveu, depois de amanhã você vai ter que aplicar. Infelizmente, o tomate é uma cultura que você não pode deixar muito tempo ela a esmo. Com a tecnologia que a gente tem trabalhado no protocolo, não permite que a gente deixe muito tempo sem aplicação, justamente porque a chuva ela acaba lavando, né, esse produto. Inseticida uma vez por semana também, ou você pode reduzir aí uma vez para 4 dias, uma vez para 3 dias, a depender da batida, né? Você vai vai fazendo a batida, vendo os níveis de controle e estipulando mais ou menos dias de intervalo. Quanto à humanização do trabalho, tem mais um ponto interessante, que é fixar tudo em uma cauda, né? Então, você tem a cauda inseticida e a cauda fungicida. Isso diminui o período de vezes que o agricultor vai ter que aplicar. No caso da cauda fungicida, no nosso caso, nós só aplicamos o sufocal uma vez, porque se registrou a presença de ácaro rajado. Mas após isso não tivemos mais problema, então não aplicamos mais sufocal, porque o sufocal ele é um produto bem forte e afeta um pouco a questão da planta, né? Ela pode sentir um pouco essa aplicação. E evitar aplicar nas horas mais quentes. No caso do sufocal, a gente tem que evitar aplicar no orvalho, né? Para não intoxicar a planta. Então, para vocês terem uma ideia, questão de insetos que atacam a cultura do tomateiro, a gente tem alguns insetos que eles só causam o dano, né, o dano mecânico, e temos insetos que transmitem... eu vi agora que tem uma resposta do Marcos. Lá no final eu te respondo, Marcos, para a gente poder seguir, né? Então, tem insetos que só causam os danos mecânicos e tem aqueles insetos que, além dos danos mecânicos,
eles vão estar levando viroses, fungos, bactérias para a planta. No caso do tomateiro, nós temos aí a mosca branca, pulgão e trips. E vocês podem ver que desde a emergência até o final do ciclo pode ter presença de pulgão, mosca branca e trips. No nosso caso, logo nas primeiras semanas nós encontramos o trips e o nível de controle para esse tipo de inseto geralmente é um por planta. Por que um por planta? Quando você faz a batida, no caso do trips, você tem que fazer a batida no ponteiro, no caso do pulgão também, e no caso da mosca branca, nas folhas do terço médio e abaixo, né? Eles ficam na parte de baixo da folha. No caso do pulgão e do trips, no caso desses três, você pode ter um inseto na plantação que passe a virose, mas você pode ter 100, 200, 300 mil insetos que não passem. Então, a gente realmente tem que fazer essa aplicação preventiva, tendo em vista que um único inseto pode passar o vira-cabeça, por exemplo, no caso do trips. Temos aí a traça do tomateiro. A traça do tomateiro, ele é um inseto que ele vai crescendo na sua lavoura ao longo das safras, né? Como foi a nossa primeira safra aqui, a gente não teve problema algum com traça do tomateiro. Tivemos problema com a vaquinha, tivemos um probleminha com a vaquinha, mas não acarretou dano nenhum ao fruto. E tivemos um grande problema com a broca pequena do tomateiro. Essa é uma praga que a gente não esperava que desse tanto trabalho, mas que uma conjunção de fatores acabou causando isso, né? Deu bastante trabalho. Então, para esse primeiro grupo, que transmite viroses, a média é um adulto por planta. Então, se você encontrou na batida um adulto por planta, aplica, não tem o que fazer. E no segundo grupo, para o caso da traça, por exemplo, o nível de controle está em 20% de ponteiros atacados com lagartas vivas, 20% de folhas com ovos ou minas de lagartas vivas e 5% de frutos com lagartas vivas ou broqueadas. Então, são alguns parâmetros que a gente utiliza para estar aplicando. Mas, como é uma gama muito grande de insetos, provavelmente, se você plantar a campo, você vai ter que fazer aplicação preventiva, porque vai ter traça, vai ter pulgão ou mosca branca. Não tem jeito. E para broca pequena, 1% de frutos com sinal de saída. Eu acho que eu coloquei uma foto, porque essa broca ela faz um furo de entrada e um furo maior de saída. O furo de entrada ela é quase imperceptível, mas o furo de saída é bem perceptível. Questão da aplicação. A gente tem que ter noção que tem insetos que ficam na parte de baixo da planta, que ficam na axila da folha, que ficam na parte de baixo da folha. Então, a gente tem que fazer esse movimento pendular de baixo para cima, né? Então, na aplicação aí, tem diversos tipos de bicos que você pode estar aplicando, duplo leque, sem indução de ar, né, para você ter gotas menores. E o tamanho das gotas aí vai de um tamanho mais de médio para fino, né? A aplicação de inseticida e fungicida, principalmente, a gota tem que ser bem fina. A gente prioriza esse tipo de tamanho de gota. Que aí vai dar, eu acho, umas 200 gotas por centímetro quadrado se você utilizar aquele papel hipersensível, né? A gente, durante as visitas, a gente faz uma capacitação sobre a aplicação com água. Então, vocês podem ver aí que a técnica está sem o EPI, mas é porque está sendo aplicado água. Para quê? Para que o agricultor evidencie o tamanho da gota que tá na planta, se essa gota ela está escorrendo pela planta, se ela está atingindo áreas de mais difícil acesso, né? Então a gente faz todo esse trabalho. Mais uma foto na propriedade do Rio Bonito, né? Onde a própria Tina, coordenadora
do protocolo, ela demonstrou a aplicação com água, né? Aí a broca pequena, ela vai ovopositar ali na parte de cima do fruto. Então, na figura C ali tem o buraco de entrada e na figura F tem um buraco de saída. Então, é um buraquinho que às vezes a gente até pensa que é algum fungo, uma pinta preta, alguma coisa assim, e não. É a broca pequena. Depois do plantio dos tomateiros, a gente acabou adotando essa forma de captação de adultos, né, da broca pequena, da traça, mas que a gente ainda vai implantar de forma mais efetiva e ver se a gente consegue um resultado positivo agora nessa próxima safra. Então, é uma armadilha bem simples. Foi um agricultor de Santa Catarina que desenvolveu e foi divulgado, está sendo divulgado pela Epagre. É uma armadilha bem interessante, onde a base do atrativo é vinagre. Então, ela não atrai abelha, né? Ela não atrai abelha e, pelo que eu já vi, realmente ela é efetiva para atrair pequenas mariposas. Então, você usa ali uma lâmpada dessas de jardim solar e uma garrafa PET de 5 litros, furada. Então, na nossa plantação também, alguns sinais da, da broca pequena. E numa plantação do Marquinho, a gente teve sinais de vira-cabeça. Então, esses círculos concêntricos, eles são assim, é o principal sintoma depois do engruvinhamento do ponteiro, né? E o arroxeamento desse ponteiro, ele é o principal sintoma para a gente observar que tem a virose. No caso da Graziane, a gente conseguiu produzir mesmo com a virose. No Rio Bonito também a gente teve casos de vira-cabeça, e eu suspeito que as mudas já vieram com o vírus, porque é um local que nunca teve tomateiro, mas que tem mandioca, né? Então a mandioca ali acaba que tem bastante trips e você plantando tomateiro é certo que vai ter trips, é certo que vai ter ali o vira-cabeça. Se for uma variedade menos resistente, você tira a planta, né? Tem que tirar a planta do sistema. Como os frutos já estavam bem desenvolvidos quando a gente começou a notar o vira-cabeça, a gente não, tirando esse caso do Marquinho, a gente não teve tanto problema, assim, não afetou tanto a produtividade. O que mais afetou foi o excesso de chuvas em janeiro e a broca pequena. A gente não conseguiu uma pulverização efetiva que pegasse a broca pequena. Então, mais sintomas aí do vira-cabeça. Acaba que o ponteiro ele fica arroxeado, engruvinhado. É um sintoma bastante parecido com falta de zinco, com deficiência de zinco. Eu inicialmente até pensava que era deficiência de zinco, mas depois ficou comprovado que era o vira-cabeça mesmo. Então, afetou os vasos, né, da planta, mas mesmo assim a planta conseguiu crescer e conseguiu produzir frutos saudáveis. Aí mais um sintoma severo aí do vira-cabeça, né? Essa planta ela está perdida, ela morreu o ponteiro. Então, se ela já está produzindo frutos, você pode cortar aí o ponteiro e deixar ela produzir o fruto, mas se puder, você erradica essa planta da plantação. E a Houstônia, a gente teve um caso de uma planta com Houstônia lá no Rio Bonito. É bem fácil de você perceber porque a planta murcha. E se você cortar uma estaquinha desse caule próximo à raiz, é só fazer o corte e colocar ele na água, vai sair uma névoa branca. Uma névoa branca que é esses filamentos aí da bactéria, da Houstônia. Então, a planta murcha porque afetam os vasos lenhosos, né, da planta e ela não consegue absorver água. Mais alguns problemas na plantação de tomate. O lóculo aberto é um problema fisiológico.
que tem a ver com a absorção de boro, né? Então, o boro ele afeta principalmente essa formação de novos frutos no fechamento do lóculo, né? Então, isso se resolve com a aplicação de boro. Eu prefiro fazer a aplicação na terra. Tem gente que, por praticidade, gosta de fazer foliar, mas eu sou da linha de que a gente se alimenta pela boca, não pelo braço. Então, posso até ser meio radical quanto a isso, mas eu acho que sai mais barato para o agricultor e tem maior efetividade você fazer a aplicação pela raiz. O fundo preto, né, que é uma deficiência de cálcio da planta, não significa necessariamente que existe uma deficiência no solo de cálcio. Então, pode ser causado por excesso de amônio, excesso de magnésio, excesso de potássio, desregulação na relação potássio-nitrogênio e deficiência hídrica. Nesse caso, a gente suspeita, no caso dessa planta, que é um tomatinho. Ele é um tomatinho tipo cereja, mas ele é um pouquinho mais afilado, não sei o nome desse tomate. Que foi falta hídrica porque a agricultura ela não tinha irrigação, ela irrigava é, por, por regador e deu um período de muita seca e ela não tinha mais água na propriedade para irrigar e deu esse problema. Bom, para corrigir esse tipo de problema, no caso do fundo preto, é um pouco mais difícil. Daí você pode. Eu coloquei o cloreto de potássio, mas é cloreto de cálcio aqui, tá? Você pode aplicar o cloreto de cálcio, 5 gramas por litro, por 3 semanas. E tem o nitrato de cálcio, se não me engano, que dá para você aplicar. Só cuidado com a dosagem, porque ele pode queimar a planta. Por que é um pouco mais difícil? Porque o cálcio na planta ele é praticamente imóvel. Então, se você aplicar na folha, ele não vai ter tanto resultado assim. Na literatura até falam para aplicar no cacho, mais direcionado para o cacho. Eu prefiro tratar de forma preventiva, né? E o ácido bórico, você pode aplicar 2 gramas por litro por semana. Você pode cavar ao lado da planta uma pocinha e aplicar ele nessa pocinha, que aí nas próximas semanas já vai estar resolvido esse problema. Outro problema que dá é quanto ao potássio. Então, esse sintoma aí, que tem um descolamento, né, no tomate da polpa, ele acarreta numa polpa com menos peso. E menos peso significa menos dinheiro para o agricultor. Então, pode estar fazendo a aplicação também do sulfato de potássio misturado com água no pé da planta. Um sintoma que a gente observou na planta, até pelo excesso, a superadubação que a gente faz no início para evitar que o agricultor vá adubar, tem mais esse trabalho, né? A gente notou que algumas inflorescências estavam saindo com folhas. Isso significa excesso de nitrogênio em determinada fase. E aí é uma coisa um pouco complicada. Talvez a gente tenha que fazer uma análise de solo nessa próxima safra para diminuir um pouco a adubação nitrogenada, né? Porque na adubação orgânica existe essa dificuldade de esmerar assim, quanto exatamente você está colocando em determinado período para a planta. Então, se você encontrar isso na plantação, vai ali com a unha ou com uma tesoura, uma faquinha devidamente higienizada com hipoclorito e corta, né? Corta aquilo e tranquilamente ela vai produzir o fruto ali sem problema nenhum. Você só corta a folha, no caso. Aí mais um caso, né, de uma inflorescência que está saindo folha, então a gente corta essa parte da folha e deixa somente a inflorescência. Daí algumas fotos, né, da nossa plantação, aí foi em Marquinho,
essa variedade Graziani, ela tem essa característica, né, de que a inflorescência produz bastante tomate, né? Nesse caso aí, a gente não quis podar, mas se você quiser uma uniformidade maior, você pode podar aí deixando uns 8 frutos por planta, sem problema nenhum. Aí no Rio Bonito, né, vocês podem ver que ela tá meio esbranquiçada pelo tratamento de borda sul. É o que a gente quer mesmo. É o que a gente quer. E outra prática cultural é o desfolhamento. O desfolhamento é uma prática, um trato cultural que ele é cultural. Então depende muito da rotina do agricultor, do que foi ensinado para ele, né? Porque a gente vê desfolhamentos severos nas plantações onde talvez precisaria um pouco menos de desfolha, né? A gente vê às vezes uma plantação bem saudável, com as folhas saudáveis, com um nível de desfolha muito alto. Mas vai aí do entendimento de cada agricultor e da gente conversando com ele. À esquerda é a propriedade do Rio Bonito, onde a gente, no mês de janeiro, teve assim um ataque severo de septoriose. Então, realmente não teve que fazer, porque a gente colocava o fungicida, chovia. Colocava o fungicida, chovia. E aí é um fator sorte, né? A gente, infelizmente, plantou o tomate um pouco tarde, porque o protocolo, até ele ser ajustado, ele demorou um pouco. Então, nessa primeira safra, a gente teve esse fator negativo do clima. Choveu muito em janeiro, choveu quase todo dia. Então, a gente teve bastante ataque de mariposa, no caso, a broca pequena, e bastante septoriose. Daí, a agricultura ela realmente teve que fazer uma desfolha mais severa, até para o produto ter maior contato com os cachos, né? Então, à esquerda, ali no Rio Bonito também, você está vendo antes das chuvas de janeiro e após as chuvas de janeiro. Então, era uma plantação que vinha muito bem, num nível de sanidade muito bom, e chuva todo dia, não tem o que fazer. Infelizmente, nossa região é muito úmida, tem uma precipitação muito equilibrada, né, no sentido de que toda semana, em determinada época, chove, e chove bastante. Então, acaba que é uma prática que você tem que fazer para segurar a sanidade da plantação. Aí mais uma foto, né, à esquerda e à direita, após as chuvas de janeiro. E aí você vê uma plantação saudável, onde o clima ajudou bastante, né? Você tem folhas baixeiras, quer dizer, você tem tomate amadurecendo e folhas baixeiras muito bem saudáveis, né? Muito saudáveis. Isso assim, é um pouco de sorte também. Vai da percepção do agricultor, né? Da questão da aplicação do produto. Eu notei que muitos agricultores aplicam um produto muito próximo da folha. Isso faz com que não dê o tempo de pulverizar o jato e fiquem aquelas gotas maiores e menos espalhadas. E vai também de uma ajudinha de São Pedro, né? Do clima. Isso em estufa é tranquilo, isso em estufa é sem problema nenhum. Mas a campo realmente é um desafio, e foi um desafio, né, encarar isso para a gente. Então, questão de colheita, você pode fazer uma colheita com tomate mais esverdeado e fazer uma colheita com tomate mais avermelhado, mais maduro, porém é mais arriscado também, né? Então, o tomate mais maduro ele vai estar mais suscetível ao clima, a pragas, a doenças em geral. Aí você vê uma desfolha que eu julgo excessiva. Então, tem muitas folhas saudáveis, né? Muitas folhas saudáveis eu julgo excessiva. Ele poderia ter feito uma desfolha um pouco menor.
Então, na desfolha, quando o tomate ele já está avermelhando, você pode retirar aquele cacho. No caso do tomateiro, você tem uma relação aí de um cacho para 3 folhas, mais ou menos. Então, você pode manter, acima desse cacho que você retirou, você pode manter uma folha, a última folha, antes do próximo cacho, que é para aquela folha puxar com maior intensidade a seiva e nutrir melhor o cacho, né? E vocês estão vendo um fator positivo do desfolhamento, que é a entrada do fungicida, de um inseticida, por exemplo, ele entra mais fácil no dossel da planta ali, na parte do cacho, né, do fruto. Mais uma foto de um desfolhamento. Esse provavelmente o agricultor já ia colher toda essa parte, né, de tomate. Mais uma foto de um fruto sadio, né, com as folhas basais bem saudáveis também. E fotos da colheita. A gente colhe quando o tomate ele começa a amarelar, mas não impede de você, com a prática, retirar o tomate um pouco mais verde se você for fazer um carregamento para outro estado, por exemplo. Aí é a nossa colheita, né, da região. Mais colheita, essas fotos são de Cornélio Procópio. Como extensionista, eu faço um meia-culpa aqui, porque muitas vezes a gente não tira foto das coisas. Mas ao longo das safras a gente vai ter um acervo muito maior de fotos da região. Pessoal, com produtividade. De produtividade, nós tivemos aí uma média na região de entre 5 e 6 quilos por planta. Lá no Rio Bonito nós produzimos 5,8 quilos por planta de frutos comerciais, né? A planta ela produziu muito mais frutos. Eu fiz ali uma média com 2 plantas, produziram entre 8 e 10 quilos por planta. Só que no final da colheita a gente teve um ataque bastante severo, como eu já havia falado, da broca pequena. Isso inviabilizou muitos frutos. E a gente teve essa colheita efetiva aí de quase 6 quilos por planta. É um valor que ele é aceitável, devido a essa quebra na safra, ele é aceitável. Se a gente tivesse em estufa, esse valor duplicaria. Na região do Sudoeste, a gente teve casos de plantação em estufa que já tem tradição, que conseguiram com Graziano 12 quilos por planta, nessa safra agora última. Mas a campo, tanto aqui como no Sudoeste, a gente conseguiu essa média aí de 6 quilos por planta. Questão de custos, fica em torno de 30% a 40% da receita total. E se mostrou bem viável. A nossa agricultura aqui, ela quer fazer outra safra, né, quer continuar plantando. É um trabalho também pedagógico a ser realizado, né, porque, nas palavras da agricultura, ela realmente viu a planta, né, ela tratou com outro olhar a planta do tomateiro, hoje está apaixonada pelo tomateiro. É uma planta que ela te responde muito rápido, é uma planta que ela incita cuidado, mas também reage muito bem ao seu cuidado. Então, é isso, pessoal. Não tenho muito mais o que falar. Acho que dá para abrir para perguntas, né? Se os organizadores quiserem dar uma palavrinha. Fica meu contato do escritório local do Rio Bonito do Iguaçu. Meu telefone pessoal tá aí. Quem quiser anotar, tirar alguma dúvida ou tecer alguma sugestão. E sobre estágio supervisionado, para quem quiser tentar aí, pode ligar para o regional, que eles traçam todo o trâmite para vocês fazerem o estágio, né? Mas no fim do curso. Então é isso, vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Beleza. Obrigado, Pedro. Ótima apresentação. Acho que agregou bastante. É sempre bom para a nossa formação, né? Aqui tem vários acadêmicos, acho que a maioria é acadêmico.
e acredito que contribuiu bastante. Tem algumas perguntas, assim, o pessoal mandou no chat aqui, eu vou ler para você. O Pessoal, se alguém Gilmar... dá só licença um Oi, pode pouquinho. falar. Pessoal, abre a câmera, porque é mais legal, assim, o Lucas não se sente tão sozinho. E Verdade. não é crime. Pode abrir a câmera, assim ele olha, vê vocês. E não precisa perguntar, pode perguntar no chat, mas é legal a gente estar um pouco se olhando nesse momento de pandemia também. Então, alunos, mesmo que nas aulas vocês não podem abrir a câmera, aqui vocês podem, por favor. E o Lucas vai se sentir mais acolhido também pela turma de vocês. Isso mesmo, Fátima, obrigada. Pronto, Isso aí. pode falar, Rivael. Desculpa aí a interrupção. Não, sem problemas. É, acho que a gente pode ir para a pergunta do Gilmar, não, foi ele que perguntou primeiro. Ele perguntou se seria possível fazer a muda direto no copinho. Direto no copinho. É É, aquele copinho que você colocou lá no pé para evitar a chegada de praga. Se você pusesse a muda lá, né? E na hora de levar para campo plantasse, o Gilmar podia falar, né, Gilmar? Mas enfim. E aí você só arranca o fundo e planta lá no solo para a pessoa, para o tomate desenvolver. você teria que, na verdade, tirar o copo todo, né? Porque seria um impeditivo para as raízes fasciculadas. É, mas daria para utilizar o copo se você tirasse do copo depois, sem problema nenhum. Daria para utilizar aquelas formas de jornal também, que aí daí você consegue plantar no próprio jornal. Esses tubetes, eles têm uma característica interessante, que eles têm é, tipo assim, umas fendas nele que ele distribui a raiz para baixo. Então não fica aquela raiz dando círculo, né? E o tubete, na verdade, hoje ele é bem acessível, você encontra em todo lugar, não seria É, assim impeditivo, né? tem uma outra pergunta do Marcos. Ele perguntou: quando eles produzem as mudas, quantos dias após o plantio nas células é feito o plantio em solo? Qual que é a Uns média vinte de e cinco dias? dias. 25 dias. E o Gilmar perguntou também, novamente, se as caldas podem ser passadas misturadas, as caldas que são utilizadas. Não. A gente separa a cauda fungicida da inseticida justamente por questão de pH. A cauda sulfocálcica e a cauda bordaleza, elas têm um pH alto. Então, isso inviabilizaria a questão do Bacillus thuringiensis, né? Daí você tem que fazer uma cauda para doença e uma cauda para inseto. Tem uma outra pergunta do Telmar. Ele perguntou: quanto ao manejo de cobertura do solo, é recomendado manter sempre o solo descoberto ou esse manejo fica a critério do agricultor? Fica a critério. Por uma questão de complexidade do sistema, a gente optou por ter um sistema mais simples para ter mais controle, digamos assim, sobre as variantes, né, que podem estar ali no sistema, os fatores externos. Mas a gente teve um caso de um agricultor que fez plantando sob palhada de aveia, lá no sudoeste. Daí você teria que fazer a adubação na aveia, né? Você faz a leira já adubada, aduba a aveia e tem que acamar no período certo e plantar ali para que haja liberação daqueles nutrientes no tomate. Mas é possível, ela só exige um pouco mais de planejamento. Nesse, é, é, nessa primeira safra, eu particularmente optei por simplicidade, até para me familiarizar mais com a cultura, né? Inclusive, as ruas do tomateiro, a gente hoje pede para que não se deixe limpo, né? No máximo você passa uma roçadeira ali, passa uma roçadeira e deixa crescer, sem problema.
Eu tenho uma dúvida quanto à desfolha, né? Eu vou fazer essa desfolha mais perto do fim do ciclo do tomate, né? Em que época, Isso, quantos dias mais ou menos antes de... isso. Você faz a desfolha quando o tomate ele começa a avermelhar, quando você já está para colher o primeiro cacho. Aí você pode fazer essa desfolha tranquilamente. E sempre lembrando, por exemplo, se você colhe um cacho, você manter a primeira folha, no caso a última folha de baixo para cima, mais perto do próximo cacho, para que essa folha ela puxe a seiva com maior intensidade, né? Você acaba que dá uma nutrição melhor para aquele cacho, para o último cacho. Mas aí depende muito do mercado, né? Às vezes você não pode ficar tirando cacho por cacho, às vezes você tem que colher uma determinada quantidade de cachos ali, e aí o pessoal faz uma desfolha mais severa. Daí você vai ter tomates mais maduros e tomates mais esverdeados que você vai ter que deixar na caixa para ir madurando. Aí também levar em consideração, né, a distância, né? Se eu for levar, minha venda for para outro estado e tudo, eu Isso, colher ele mais verde, né? Para que ele exatamente. dure mais tempo. Um caso que eu mostrei ali, o agricultor ele levou para Goiás, então ele tirou o tomate bem verde. Tem mais uma pergunta aqui da Tainara. Ela perguntou se não tem outra alternativa de potássio que não precisa usar tanto insumo, já que acho que tu comentou que era 8%, né, que, do produto comercial. É, tem assim, o próprio sulfato de potássio, ele tem alternativas que vão gerar menos quantidade, né, de insumo. Ele tem até 50% de CO2, você tem ele registrado para agricultura orgânica. Então, isso vai dar 1,6 quilos, né, a cada 20 metros. Mas, para além do sulfato de potássio, uma alternativa viável eu não saberia dizer. Talvez os professores aí possam complementar. O grande problema é que você tem que ir adaptando com o que tem na região, né? Aqui a gente não conseguiu o Ecosil Plus, que ele tem um pouco mais de potássio solúvel na formulação. A gente só conseguiu o Ecosil, que é 8%. Então a gente tem que trabalhar com ele mesmo. E ao invés de aplicar ele no suco, somente no suco, que seria o mais indicado, a gente teve que aplicar em toda a leira, 80%, e deixou 20% para aplicar no suco. Ele tem um poder bem residual, ele vai liberando aos poucos, né? E até agora na plantação de pepino e alface na leira, a gente não percebeu nenhum sintoma de deficiência. Tá sendo bem interessante. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Bom dia, posso, Rivael? Pode. Então, pessoal, bom dia a todos. Lucas, a ótima apresentação, conversou muito com o que nós havíamos falado na aula passada, tomate para aqui, né? Matriculados na disciplina de lericultura, né, do FR. Então, na aula Cláudia, tá você falou que Oi. Oi? Melhorou? É que a gente não conseguiu ouvir, deu interrupção, mas agora sim, pode falar. A minha internet está bem ruim mesmo, então se por acaso eu desaparecer, já sabe. Então é assim, ó, Lucas, eu queria ver contigo o seguinte, nós aqui nos trabalhos que a gente faz nos experimentos, nas pesquisas que nós fazemos, a gente tem muita dificuldade de adquirir os insumos orgânicos aqui na região. Né, as poucas casas agropecuárias que comercializam, elas são bem restritas o seu leque de produtos. E aí muitas coisas a gente acaba comprando aí pela internet, enfim, de outros fornecedores, e o custo disso acaba sendo bem mais elevado, né? Porque aí tem o custo de frete, né? E eu não sei se você fez esse comparativo aí de custos, ou se vocês já têm isso, quanto que foi para vocês e esse custo para implantar, né?
E onde vocês comercializaram esses produtos, né? Como é que foi essa questão de comercialização? Foi na feira, foi nos mercados, né? E se teve aí, né, uma resposta em relação ao valor, justamente por ser uma produção orgânica, né? Aham. A gente, começando pelos insumos, a gente sentiu bastante dificuldade também. O nosso fornecedor é do Sudoeste, se não me engano, de Marmeleiro. E foi feita uma compra coletiva com todos os técnicos envolvidos no protocolo. Eu só queria abrir um parênteses antes, porque quando a gente fala de protocolo, vem logo na cabeça aquela receita de bolo, né? E realmente, agora, nessa primeira safra, ele é entendido mesmo como uma receita de bolo. A gente simplificou bem o agroecossistema, até para a gente entender como lidar, né? Como lidar com isso. A partir dessa safra, eu tenho assim um pensamento junto com a equipe da região da gente adaptar alguns produtos, tá encontrando outros produtos que sejam mais viáveis aqui para a nossa região. O NIM é um exemplo, a gente comprou 1 litro de NIM por R$ 120, é um valor assim alto para 1 litro de NIM. A gente poderia comprar por R$ 70, R$ 80 facilmente em outra região. E a ideia de estabelecer um protocolo na região para que ele seja adotado na região como um todo é isso, é tentar incentivar que os fornecedores apareçam, né? A gente inicialmente vai continuar fazendo nesse modelo de compra coletiva. Se a gente optar por comprar via Mercado Livre na internet, encarece muito, então não fica viável. Eu tenho para cada 100 plantas, a gente gasta aí uma média de R$ 500 para implantar. E tem um lucro, a gente conseguiu uma receita geral de R$ 1.500 para 100 plantas, com essa produtividade. Então, teve um lucro aí bem satisfatório, né? Eu acho que foram uns 30%, 35% de custo. E esse lucro poderia ser bem maior, na verdade, se não tivesse tido essa quebra na safra devido à broca pequena, né? A gente sofreu bastante com ela e foi bem no período que eu estava de férias, então a agricultura ela ficou realmente um pouco desassistida. Mas esse ano a gente planeja fazer as próprias mudas e plantar um pouquinho antes também. A gente plantou dia 10 de outubro, considerado aí meio atrasado, assim, até para a questão mercadológica, porque na nossa região, basicamente o mercado de olericultura é mercado institucional. E em janeiro não existe comercialização em mercado institucional. Nossa comercialização local foi toda em venda direta para o consumidor. Ela vendeu a R$ 5 o quilo do tomate, então um preço bem legal. A gente não teve tanto problema com comercialização, não sobrou produto, mas não é uma coisa certa, né? Não é uma coisa que tem uma estabilidade. Pode ser que próximo ano dê um problema nessa venda direta e não tenha comprador suficiente, mas a gente também já está pensando em plantar um pouquinho antes, para colher um pouquinho antes e alcançar esse mercado institucional também. Não tem muito para onde fugir, né? O mercado institucional é o que segura as pontas. Eu esqueci a outra pergunta, se você puder me lembrar. Para onde vocês estavam comercializando? Você falou aí que era venda direta, né? Que foi Tá. que ela fez. Tentou-se algum mercado? Ela teve algum diferencial? Bom, você disse que na venda direta ela fez R$ 5, né? Mas não chegou a vender em nenhum mercado, né, Lucas? Ou vendeu? Não chegou, não teve oferta suficiente para se tentar vender no mercado, mas no Marquinho, eles venderam para supermercado, acho que conseguiram R$ 3, preço de R$ 3, se não me engano. Você vai perguntar, Léo? Eu ia ler sua pergunta agora.
Mas pode Ah, perguntar, então. bom, Melhor, pode fazer. tá, bom dia. Eu não sabia se a pergunta tinha sido enviada aí, mas vamos lá perguntar então. Primeiro, parabéns, Lucas, muito legal pela apresentação, gostei bastante. E eu queria perguntar se vocês, em alguma das experiências aí do IDR, vocês chegaram a trabalhar com tricoderma ou com micro-organismos eficientes, bokashi, com algum micro-organismo de solo, né? Enfim. Uhum. É, eu, particularmente, já trabalhei com tricoderma, só que não em tomate, eu trabalhei em alface, na questão da risoctônia, né? E, aparentemente, teve em dezembro, principalmente dezembro e janeiro, a agricultura ela não conseguia produzir. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei aplicando biofertilizante, no solo, 3 dias antes do plantio do alface. É, Nesse meio do processo, apliquei cal virgem no canteiro e deixei ele descansar por um tempo. Depois apliquei de novo biofertilizante e apliquei tricoderma. E aparentemente esse ano ela colheu muito bem, não teve problema algum, não teve problema algum. Daí, assim, a gente fica naquela dúvida de, né, se deu certo mesmo por causa do tricoderma, por causa das condições climáticas do ano, mas foi aplicado o tricoderma da Coopert. Eu consegui uma amostra para ela e apliquei lá porque ela tinha esse problema em dezembro e janeiro, né? Mas no tomate em questão, como eu falei, a gente simplificou bem o sistema. Eu acho que nessa safra agora a gente pode dar mais complexidade a ele e está observando, né, a aplicação de biofertilizante. Inclusive, essa agricultura ela faz biofertilizante, só que eu até preferi que ela não aplicasse para que eu tivesse um parâmetro assim de resultado do protocolo puro, né? Porque é um protocolo que ele exige a aplicação de bastante insumo externo, né, à propriedade. Mas é um protocolo também que traz esse resultado no geral, né, que a gente tem que ir adaptando. Então eu tenho essa experiência com tricoderma, mas não em tomate, até porque a gente não teve nenhuma doença expressiva no solo esse ano. A gente tem mais uma pergunta do Gilmei. Ele pergunta se os custos da infiltração foi alto, né? E a manutenção das plantas, como é que foi? E também das estruturas e mão de obra. Ele queria saber se você tem uma avaliação, né, mínima de como foi a implantação, se isso foi muito alta para agricultor ou não, como é que foi esse processo? A implantação ela é um pouco alta, né? A gente, na verdade, tentou diminuir os custos porque, por exemplo, o mourão, ela tirou da propriedade, eucalipto da propriedade, adubação orgânica com esterco, tanto de galinha poedeira como de bovino, também foi dos arredores de propriedades onde a gente tinha certeza que não tinha nenhum tipo de contaminação com antibiótico, né? Mas se você for adquirir todo esse material de fora, talvez fique um pouco alto e você tenha que almejar resultados melhores do que o que a gente conseguiu. Talvez fique inviável o seu plantio a campo nessas mesmas condições que a gente realizou. Se você escolher bem a época, plantar um pouco antecipado, que é o que a gente vai fazer, ou plantar na estufa, sem problema. Na estufa a gente conseguiu resultados muito bons de 12 quilos por planta. Assim, a capacidade máxima da genética do cultivar. Agora, campo, realmente, a gente fica muito sujeito às condições externas, né? E, como eu já falei, é um sistema simplificado. A gente poderia, por exemplo, adotar as ruas mais verdes, né? Deixar com que
tivesse ali um nível de plantas nas ruas, poderia plantar o próprio milheto ao redor para controlar um pouco o burrinho, para controlar vaquinha, plantar o girassol ao redor da plantação também, ele atrai esse tipo de coleóptero também. Mas esse ano realmente ficou um sistema simplificado e a gente sofreu um pouco com essa broca pequena. Foi uma surpresa, na verdade. Eu não sabia que ia sofrer tanto, mas que a partir de agora a gente já vai tomar outro rumo. Lucas, eu não sei se a Josi tem mais alguém que fazer uma pergunta, ou a Josi ou o Rivael, mas eu tenho uma outra, Lucas. Enquanto a Josi vê ali, é assim, não sei se está cortando, não? Está conseguindo escutar? Tá. Então, Lucas, sobre o grupo ali de cultivares, né? Eu vi que vocês pegaram italiano, essa primeiro, né? Que não sei se é do protocolo, pelo que eu entendi, é do protocolo geral, melhor dizendo, né? Por que foi essa escolha? Por causa da resistência que tem, a aceitação de mercado? Quando vocês estavam lá definindo esses protocolos, por que foi por esse grupo italiano? Uhum. Na verdade, o grupo que fez a capacitação, eles plantam no norte o BRS Nagai. Uhum. Então, a indicação seria o BRS Nagai por uma questão cultural, né? Eles plantam bastante saladete, e por uma questão que o BRS Nagai ele tem uma resistência elevada a diversos fungos e alguns vírus também. Então, para cá, como a gente não conseguiu o BRS Nagai, a gente tentou achar um tomate que tivesse super produtividade como o BRS Nagai e que tivesse um nível de resistência ao geminivírus, ao vira-cabeça e alguns fungos também, e foi o Graziani. Alguns cultivares surgiram na lista, mas o Graziani, pela rusticidade dele, acabou ganhando. Mas não impede de você adotar para, por exemplo, um Santa Cruz, Santa Clara, Verônica, sei lá, qualquer, até o cereja mesmo, não impediria de você estar usando. Só teria que ter cuidado se você plantasse a campo de escolher um cultivar que fosse um pouco mais resistente, né? E essa foi uma das características que a gente privilegiou. No caso do Graziani, ele é um tomate, eu achei assim incrível, porque ele é um tomate muito saboroso, de uma polpa muito boa, tem muita polpa, e ele é um tomate firme, então ele serve também para salada. Mas esse ano também eu pretendo talvez colocar o BRS Nagai para testar, ou alguma outra variedade tipo salada, né? Talvez um longa vida, alguma coisa assim. E mais uma, Lucas, assim, ó, só para mim compreender essa fase inicial de vocês de implantação. Vocês adquiriram as mudas, mas vocês não forneceram sementes, né? O viverista, ele tinha lá a semente e aí, em função do... Ou vocês solicitaram essa cultivar para ele? Ele tinha lá o rol de cultivares dele de tomateira e a partir daí vocês deliberaram pela escolha? Ou foi você, porque às vezes com o tomate se faz isso, né? Às vezes quando a gente não encontra, a gente compra semente, só que isso também onera, etc e tal, e passa para o viverista, né? E aí ele produz a muda para nós. Mas no caso de vocês, só para mim compreender, ele tinha um rol de cultivares, em função desse rol, vocês deliberaram qual que ia ser, é isso? Exatamente. Ele tinha um rol de cultivares, porque, na verdade, o período para você solicitar para que o viveirista fizesse as mudas já tinha meio que passado, então ele estava com escassez de algumas variedades, a exemplo do BRS Nagai, ele não tinha mais. Então ele tinha um estoque lá de sementes do Graziani e pelas características dele, a gente acabou optando pelo Graziani, porque ele atendeu, na verdade, a nossa região e atendeu o Sudoeste também. Entendi. Josi, não sei se tem alguém tem mais alguma dúvida. Lucas, essas mudas que vocês estão pretendendo fazer, aonde que vocês pensam fazer? Vocês têm estufa própria para fazer isso? Ou como é que tá? É porque assim, ó, a gente tem um projeto, né, Cláudia, que a gente tem uma estufa dentro da universidade
que eu não sei que a Cláudia planeja, mas isso talvez as mudas de tomate seria uma boa ideia para a gente começar. Tem a estufa lá embaixo no Seagro, que também ela tem uma estufa que eu não sei se eles estão usando, mas a gente poderia ver, que seria no Rio Bonito mesmo, lá. Você sabe onde que é o Seagro Vila Velha, né? Lá perto do Marcos Freire. Também tem uma estufa lá, que também é uma possibilidade da gente pensar nessas mudas. E aí, assim, é uma ideia, se vocês não têm um lugar, seriam alguns espaços que a gente poderia pensar, né, de alguma forma. Eu estou metendo o bedelho aqui, olhando para o Léo com medo dele falar não, 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 ou sim, 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 mas enfim, da gente poder pensar nesses espaços, nessas estufas, que foi um projeto de CNPq que a gente fez, né, para a construção das estufas. E ainda tem lá em Rio Bonito também, em Rio Bonito não, em Quedas do Iguaçu também tem uma estufa lá, que a gente tem semente para comprar, a gente tem para comprar, tem os tubetes, a gente tem várias coisas que a gente pode pensar coletivamente se é para usar para os agricultores, né? Então, fica aí uma proposição, né, Cláudia? Eu nem conversei isso com a Cláudia antes, mas fica aí uma ideia para a gente sentar e pensar e fazer um planejamento, de repente, para viabilizar essas mudas, né? Não sei se tu te interessa, se o IDE interessa, a Emater, ou você como técnico desses agricultores do assentamento, que na verdade é para atender esses agricultores dessas estufas também, né? E aí, assim, a gente pode pensar em comprar semente, a gente tem, né, recurso para comprar semente, para fazer várias coisas. Então, a gente pode fazer uma parceria aí, né? Depende de tu pensar e a gente conversar também, é uma possibilidade. Legal? Claro, claro que a gente se interessa. Na verdade, a gente não tem estrutura para fazer as mudas, seria direto no agricultor. A gente tem alguns agricultores com estufa, né, e uma pequena adaptação para fazer a muda, até porque não seriam tantas mudas. Mas a gente se interessa sim. Isso eu posso falar em nome do IDR aqui do regional, que a gente está aberto a essa parceria com a universidade, né, principalmente com a entrada desses novos técnicos, né. Então, é uma parceria que eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais, né, Josi? E a gente está aberto, sim, inclusive, para a visitação da universidade nessas unidades produtivas, a gente está aberto também para desenvolver algum trabalho com MIP, MID nessas unidades, a gente está totalmente aberto. Eu acho Ai, que essa metodologia do treino-visita, ela permite, né, que se tenham colaboradores externos da pesquisa, do ensino, da extensão, para ajudar a gente a melhorar o protocolo e adaptar ele para a nossa região. Ele, por enquanto, é um protocolo que é, digamos assim, importado de outra região, mas que a tendência é que a gente adapte para cá, né? uhum. Não, então, é que aproveitando que a gente tem esse espaço, a gente tem uma verba para comprar semente até julho ainda, a gente tem algumas propostas e talvez, né, pode produzir muda de tomate, podemos pensar em outras mudas, já viabiliza os agricultores e tudo, então, assim, é uma proposta para a gente conversar mais, né? E tudo, e colocar também essas estufas para funcionar, né? Que é um espaço que está disponível e que é de bom grado, né? E também abrir, sei lá, para a gente conhecer mais agricultor que está trabalhando com a técnica, eles virem na universidade, a gente ir até eles e tudo mais. É uma proposta, né? Não sei, aí a gente conversa depois, mas foi uma ideia que me ocorreu agora e que eu acho na universidade, o laboratório de horticultura e fruticultura, ficaria muito feliz também de a gente poder viabilizar tudo isso, né? Eu Legal. falando em nome do laboratório, tá, Cláudia? Você já viu como é que eu sou entrona. Claro, não, ótimo, certo, Lucas. A gente tem a estufa, está lá, né? Precisamos inaugurar, né, Josi? Então, Josi, Léo e demais que participaram ali, né? Então, não é uma estufa grande, mas para a produção de mudas, no pequeno espaço, a gente consegue um grande volume, né? Porque elas
em si não ocupa um grande espaço, e a gente tem esses recursos, né, Lucas? Então, se depois podemos conversar todos nós aí, né, para trocar ideia em função disso, e quem sabe tentar viabilizar essa produção do mudão, né? Que para esses sistemas orgânicos, como tu mesmo falasse, né, o mudão é o melhor mesmo, essas mudas convencionais, como eu chamo, né? Elas atendem muito bem as necessidades do viverista, né? Mas aí do produtor, principalmente pensando em produção orgânica, aí a gente tem alguns outros senões, né? Mas, Lucas, em nome, assim, em meu nome, né, em nome dos acadêmicos da disciplina, eu te agradeço, foi ótima aí a palestra, né, realmente muito esclarecedora. Agradeço aí ao Grupo PET também, né, representado aí pelo Rivael, pela professora Josi, por fomentar a divulgação, organizar todas essas questões de inscrições, entre outros, né, e que tenhamos outras parcerias, né, que não se finalize aqui. E para os acadêmicos, só para conversar, em 2019, eu e o Lucas, nós tivemos uma conversa e nós havíamos planejado, né, uma série de atividades práticas. A disciplina de lericultura ela ia mudar um pouquinho, né? O famoso dia de campo não iria ocorrer e aí ia ser nos produtores. A gente ia fazer o planejamento e execução de atividade nos produtores, um convencional e outro orgânico. Mas aí veio a peste, não permitiu a gente fazer visita, não fazer mais nada, né? Mas a ideia não está morta, né, Lucas? Esperamos que para o futuro, todos vacinados, a gente consiga aí executar essas visitas e fazer essas práticas. Tá bom? Mas muito obrigado e agradeço aí ao IDR, né? Ter te disponibilizado, a ti pelo teu tempo, né? Então, Lucas, da minha parte aí, só agradecimentos, tá? Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade, né? Como eu já havia falado, talvez eu não seja o mais gabaritado do Instituto para falar, mas a oportunidade ela vem para viabilizar a região, né, e o trabalho da gente. Então, eu aceitei, fui meio ousado, mas aceitei assim, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professora Cláudia. Também a professora Cláudia que deu a ideia, né, da palestra, né, de chamar o Lucas. É sempre uma parceria boa que a gente faz. O Lucas também, agradecer, né, em nome do PET, sua participação, sua disponibilidade do tempo, né, e acho que foi muito produtivo para todos. Prof. Josi, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer o momento, agradecer ter visto bastante gente aqui da agronomia que fazia tempo que eu não via, ver os amigos, ver vocês. É muito bom ver gente nessa pandemia, amigos da universidade e tudo mais. Quero agradecer enormemente, Lucas, por ter aceitado. Fica aberta, então, a sugestão das estufas que foram construídas, né? É para uso público, é dinheiro do CNPq, é investimento na região para viabilizar a horticultura, para viabilizar mudas, né, Cláudia? A Cláudia, que foi uma das ai, não consigo falar essa palavra, sempre, desculpa. Mas foi ela que pensou nessa proposta e sugeriu, foi incluído no projeto e faz parte, né, do projeto de implantação do CVT também. Então, para a gente seria muito interessante a gente conseguir também fazer essas mudas e distribuir, plantar e tudo. Mas é uma sugestão de parceria para a gente continuar conversando e tudo mais. Quero agradecer enormemente, né, Rivael, sempre disposto e organizado nas atividades. É mais mérito do Rivael, eu só entro para abrir a sala e mais nada. E do grupo PET como um todo, né? Muito obrigada mesmo a todos e é isso. Da minha parte, não sei, Lucas, se tu queres falar alguma coisa ou mais alguém quer falar alguma coisa, mas é só isso. Eu acho que eu já falei demais, né? Por Só mim, mais uma tá coisa, tranquilo. pessoal, eu vou até a gente gravou, né, a palestra e a gente vai tentar disponibilizar no site do PET e ou no YouTube. A gente ainda vai ver, né, como que a gente pode fazer, porque o vídeo geralmente é grande, né? Mas daí a gente comunica pela. Acho que o Rivael travou. Aí a gente comunica todo mundo, se conseguir colocar lá e deixa disponibilizado, certo? Isso. Então tá bom. Então é isso. Espero que todos tenham assinado a lista de presença
Quem não assinou não ganha certificado, não recebe presença na aula da professora Cláudia e nem na aula da professora Josi, porque eu descobri que metade da organografia está passeando por essa palestra também. Então tá. Muito obrigada a todos. Beleza. Tchau, Mas, abraço. Aparecer pra gente. Bom, eu tirei uma foto, agora já foi, né? Eu fiz algumas fotinhas do documento. eu tirei uma também. Tirou? Ah, então tá. Uhum. Quem tá aí Beleza, ainda tchau, quiser gente. aparecer na foto, gente, apareça. Não? Tá difícil, só tá todo mundo saindo, então deixa. Eu tirei de nós.